Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. A palavra de Deus que te alimenta, que te sustenta, tá? É a palavra de Deus que dá força, em nome de Jesus. Tem o irmão Igor ali que está sem a Bíblia aí, quem tem que ver com a Bíblia, se aproxima daquele casal ali, ó, para ajudá-los ali, ó. Isso, vai chegar aí o irmão. Aí, ó, chegou. Já chegou a isso. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 24. Temos que nos alimentar com a palavra de Deus, porque ela é a nossa força espiritual. A palavra de Deus alimenta o teu espírito, e o teu espírito alimentado, você tem as suas emoções santificadas e o seu corpo consagrado. Não existe outra forma do ser humano permanecer de pé. O que nos leva muitas vezes a cometermos erros na vida, porque a nossa alma ela é vendida ao pecado. Mas quando o nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus, como diz Romanos 8,16, nós temos certeza que somos filhos de Deus. E nós vamos fazer isso aqui, aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Gênesis 25, a partir do versículo 24. Olha o que diz. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Verso 25, igreja. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão no calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. 27. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. 29, igreja. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. É, caso sério, né? E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim, o que diz aí, irmãos? Amém. Você pode se assentar. Eu creio que cada um aqui já teve um momento de aperto espiritual, enfrentamento espiritual. Eu creio que cada um aqui já viveu um momento em que a sua fé estava sendo negociada. Eu acredito que a vida, ela pode nos levar a uma determinada circunstância e acharmos que o que temos não é importante, o que possuímos não é de valor. Eu quero que você pense muito bem a respeito daquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou. A mensagem dessa noite é justamente não agirmos precipitadamente por qualquer motivo que passemos na vida, por qualquer situação que venha nos enfrentar diante de um momento delicado. Não abrimos mão da nossa aliança com Deus. Aquilo que Deus te deu é eterno, amém? Aquilo que Deus te deu é para sempre, amém? Aquilo que Deus te deu é duradouro, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus.
O diabo quer que você abra mão da tua aliança com Deus. Os planos de Deus para você são planos poderosos, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Olha quantos dons e ministérios de chamado Deus deu a você. Às vezes eu fico pensando, se há algum tempo eu poderia me esconder e falar assim: Senhor, não me chama para pregar, não me chama para dar aula, não me chama para fazer nada, eu quero ficar quietinho. Como nós podemos recusar aquilo que o Eterno colocou em nossas vidas pelo poder da sua herança, pelo poder da sua presença? O que acontece nessa história não é muito diferente do que tem acontecido na vida de vários crentes, de muitas pessoas. Eu quero dizer hoje para você, a tua fé, a tua vida de santidade, o teu amor a Deus, eu quero falar para você que o dom que Deus lhe entregou é para sempre. Nunca ninguém pode dizer assim: olha, o tempo do meu ministério, eu digo vida com Deus, relacional, acabou. Nunca acaba. A nossa vida, nosso chamado para Deus é para sempre. O que acontece com Esaú é o espírito da fome pelas coisas passageiras. É a agitação da alma pelas coisas que se perecem. Eu quero que você pense nisso. Olhe para você, olhe para o seu coração agora, examine a sua mente e veja se hoje Deus não está pedindo para você fazer uma aliança poderosa com Ele. Não vender aquilo que Ele te deu, não trocar aquilo que Ele te deu, não negociar aquilo que Ele te deu. O que Ele te deu é eterno, porque Deus é eterno. Essa história é muito intrigante porque Rebeca era uma mulher estéril. E a sua esterilidade envergonhava. A sua esterilidade era um impeditivo para que se cumprisse a promessa de Deus, pois Isaque, filho de Abraão, ele tinha que dar continuidade ao pacto da promessa, da herança, da aliança que Deus fizera. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu não tenho dúvidas nenhuma a respeito disso, de que você tem uma aliança eterna com Deus. Você pode até tentar, você pode até pensar que não tem nada a ver, mas eu quero dizer, hoje Deus está reivindicando da tua vida esse posicionamento. Por que você acha que Deus te chamou? Por que você acha que Deus te deu aliança eterna? Qual é a nossa aliança eterna com Deus, irmãos? A nossa aliança eterna com Deus é a certeza da nossa salvação, é a certeza da nossa vivência e compreensão da palavra de Deus para aquilo que é eterno. Nós vivemos não nas coisas temporais. Nós não vivemos nas coisas que se acabam. O crente não fica aqui pensando somente nas coisas desse mundo, não. A palavra diz bem claramente que nós esperamos por aquilo que não perece. O que acontece é que Esaú, ele é um filho desastroso. Ele é um filho que não dá valor as coisas que havia recebido, porque a primogenitura estava já determinada em Deuteronômio, que o filho primogênito, ele era agora especial, porque por direito ele tinha herança dupla. Ele ganhava uma herança dobrada dos outros filhos. E além de ganhar a herança dobrada, ele seria o responsável espiritual por sua família e por toda a tribo. Esaú desesperadamente abre mão da sua primogenitura sem avaliar
o que estava fazendo por causa da sua fome, e a sua fome é tão terrível. Satanás coloca muita coisa, irmãos, para nos enganar. Quantas pessoas deixam a igreja, deixam o ministério, deixam o chamado, deixam até ver uma vida espiritual por causa de coisas desse mundo. E passa, tudo passa. A Bíblia diz, em Mateus 24, 35, que o mundo vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. O que é vaidade? A vaidade é algo passageiro. Vaidade é um momento. A vaidade é uma presunção que tem um tempo tão precoce. Acaba logo, tudo acaba. Isso é vaidade. Esaú, ele começa a abrir mão de um direito que era para a vida eterna por uma conquista temporal, por uma conquista passageira. E é absurdo a palavra de Esaú para Jacó, porque Jacó também é um interesseiro, mas isso aí é outra coisa. Mas a gente percebe profundamente que como as coisas estavam fora de ordem, como as coisas estavam fora daquilo que Deus queria. Nem Isaac, nem Rebeca, nem Esaú, nem Jacó estavam de acordo como Deus queria. Os quatro estavam errados. Porque primeiro a gente percebe que Isaac tinha preferência de filho. E Rebeca também tinha preferência de filho. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú, que Rebeca era mais apegada a Jacó. Você vê que existe um divisor aí, dentro de um peso que não pode existir, quantitativo, afetivo, aonde isso pode existir dentro da família. Mas acontece que nesse texto a gente vê o problema. E não é só isso, o problema é que Deus tinha um plano na vida dessa família, e essa família, ela era herdeira de uma possessão que dela viria a nação de Israel. Irmãos, a coisa é muito séria. Deus tem nos dado essa herança, Deus tem nos dado essa porção espiritual, mas isso tange também ao mundo físico, material. Isso chega também em qualquer nível das relações humanas, porque a herança de Deus é uma herança para promover as pessoas para um objetivo, e o objetivo de Deus não é passageiro, amém? O objetivo de Deus com o que Ele planejou para nós é para a eternidade, é para sempre, não tem fim. Não pode jamais se acabar. O que Deus tem para nos dar é para todos sempre. E o amém, e o amém. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, estamos num aperto. É comum vivermos assim um momento difícil, onde Satanás fala assim: rapaz, abra mão da tua fé, rapaz. Abra mão da tua fé. Para que isso? Por que você está insistindo tanto? Dá um jeito, resolve logo isso. Isso aqui é o que está aqui. Resolve logo isso. Às vezes ficamos nessa visão, tentando comparar aquilo que Deus tem com as coisas que o nosso coração pode promover como saída. Infelizmente, irmãos, nós tentamos sempre ajudar aquilo que não podemos fazer. Não tente fazer com que a tua decisão seja a melhor decisão de Deus. A melhor decisão de Deus sempre será aquela que vai sair da boca de Deus. A melhor decisão de Deus nunca sairá da imaginação, dos pensamentos que flui da vida humana, porque lá escrito está Jeremias, ele fala a respeito disso no capítulo 9, versículo 17, olha, não confia no homem, e maldito é o coração. A gente tem que entender essa questão, porque
aonde estão relacionados todas as tramas, todos os conflitos, todos os burburinhos da vida? Aonde? Dentro dos nossos corações. Bom, daí nós podemos perceber que o que deveria, em relação à promessa de Deus, a referência que seria a promessa de Deus, começa a estar agora sendo jogada por uma situação em que Esaú não dimensionou, não teve compreensão a respeito daquilo que Deus tinha. E o que acontece é que quando ele vem da caça, cheio de fome, e Jacó estava cozinhando ali um pratinho de lentilhas, e lentilha pega com qualquer coisa, né? Se você comer lentilha no verão, você pode comer com salada. Se você quiser comer num tempo frio, né, faz algo quente, né, pastor? Pastor Júnior é cozinheiro. Você faz uma sopa ou você faz um ensopado. Esse aqui foi um ensopado com carne e lentilha. Olha, imagine o cheiro dessa comida. O cheiro dessa comida mexeu. O texto é muito claro que quando ele chega, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Edom é vermelho. E essa tribo Edom é a tribo que depois vão viver como nômades, não vão ter paradeiros, não vão ter aonde permanecerem, não tem terra geográfica para eles. Eles são guerreiros e são uma tribo em que vive de guerra, de complicações. A maldição entrou aqui na vida de Esaú e na sua descendência. A gente vê então que Jacó, ele vende. Jacó poderia vender a primogenitura? Poderia. Poder é uma coisa. Agora, deveria é outra coisa. Hoje eu quero dizer para você que você pode fazer o que quiser da sua vida. Às vezes as pessoas acham que nós, que estamos mantendo essa ordem, vindo à igreja, adorando a Deus, mantendo um estilo de vida, acham que isso nós queremos nos manter para poder julgar os outros. Não tem nada de julgamento nisso. A Bíblia diz que nós devemos ser santificados mesmo, separados. A Bíblia diz que você tem que ser sal da terra. Está escrito que você tem que ser a luz do mundo. Está escrito. Não existe nenhuma evidência para tentar aí atacar e agredir as pessoas por causa da nossa santidade, do nosso posicionamento. Nada disso. Isso é o chamado de Deus. Amém? Você se colocar, viver uma vida reta diante de Deus, dos homens, é nossa obrigação como servos do Senhor. Nós devemos sim viver como Deus quer. É um requisito, mas as pessoas têm que entender que elas têm escolhas. Você não é obrigado, mas você deve viver assim. Quando você não entende as coisas de Deus, você negocia aquilo que Deus te deu. E uma dessas coisas que mais o inimigo quer é que você abra mão da sua vida espiritual. Eu não vou falar aqui de outra coisa, irmãos. A coisa que mais o inimigo quer é que você negocie a sua vida espiritual. Qual é o valor da sua vida espiritual? Qual é o valor da sua santidade? Qual é o valor da sua família estar aos pés do Senhor? Fale, dê o valor porque o diabo quer pagar. Qual era o valor da fome de Esaú? E ele vendeu a sua primogenitura, aquilo que era honroso, de especial. Ele tinha aquela porção, era uma porção dobrada, para viver nos privilégios de liderar a família na sucessão do seu pai, como filho mais velho. Ele abriu mão disso.
Muitas pessoas abrem mão da vida espiritual por páginas na rede social de pornografia. Quantos crentes perdendo a fé por causa de negócios escusos? Quanta gente vendendo a sua fé por coisas ilícitas? Nós estamos num tempo onde muito estão tentando se aproximar as coisas espirituais com as coisas relativas. Melhor dizendo. Então, isso é relativo. As pessoas estão comparando, não estão tendo a dimensão de que a vida espiritual, ela não mexe só numa dimensão, ela mexe em todas as dimensões da existência da humanidade. E principalmente, irmãos, quando se refere à vida eterna. Se há uma coisa que nós sustentamos a nossa pregação, é justamente nisso, de ter um lar espiritual, uma vida que esteja acima dessa vida, um governo que é acima de todos os governos, aonde não há corrupção, aonde não tem tragédia, aonde não tem morte. Nós pregamos, nós falamos, mas a cada dia as propostas dos pratos de lentilhas estão chegando à nossa porta, estão chegando às nossas mentes, estão chegando aos nossos corações, e abrimos mão daquilo que Deus nos deu por qualquer motivo passageiro. Esaú, ele representa essa figura da humanidade. O mundo está assim. O mundo está assim, irmãos. Vamos ser sinceros, irmãos. Se as oportunidades do diabo chegar na sua vida, te proporcionar algo que te dê grandes coisas, muitos estão balanceando diante dessas situações. Muitos estão sendo amedrontados diante dessas situações. Esaú simplesmente pegou assim: olha, eu não quero mais essa responsabilidade espiritual com Deus. E ele teve o prazer, num consentimento dele, de abrir mão do que é eterno para o que é passageiro. É tremendo quando ele fala no verso 32, que você pode ver na sua Bíblia, e disse Esaú: eis que estou a ponto de que, irmãos, morrer. Olha o cara exagerado, literalmente perturbado. E ia morrer coisa nenhuma por causa de um prato de comida? Que fome é essa? Que fome é essa? Não era essa fome, era o desprezo. Era o desprezo pelas coisas espirituais. Era o desprezo pelas coisas de Deus. O texto diz bem claro: olha, eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Esses dias, alguém mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, preciso da sua ajuda. E me relatou o problema. Era um caso de infidelidade conjugal. Eu falei: não vale a pena você perder a tua aliança com Deus por causa do pecado. Os pratos de lentilhas estão vindo pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Estão vindo muito facilmente, batendo na porta dos nossos corações. É um brilho, né? Parece que é um brilho maravilhoso, mas é um falso brilho. É o brilho da ilusão, onde você começa a abrir mão da sua fé, abrir mão do seu comportamento. Aquilo que nós pensamos vai começar a ter uma atitude comportamental. A partir de então, a gente começa a mudar, porque aquilo vai entrando devagar, vai entrando aos poucos no coração, na alma, e vai realmente
tomando todo o ser da pessoa. Ao ponto de que o próprio Esaú falou: olha, de que me servirá essa primogenitura? Como as pessoas estão abrindo mão da fé, por isso que Satanás tem dominado esses corações. Porque o direito era dele, ele abriu mão do seu direito especial de estar como o sucessor de seu pai. E a Bíblia fala que Jacó fez ele jurar que a primogenitura seria vendida. Ele jurou. O texto é muito claro quando diz, irmãos: e Jacó deu pão a Esaú e guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A nossa vida com Deus não tem preço, amém? A nossa fé com Deus não tem preço. Nós não podemos jamais brincar com as coisas espirituais. E o que acontece daí em diante, irmãos, é que não tem nem mais sossego, nem para Esaú e nem para Jacó. Porque a partir desse acontecimento começa as maiores divisões dentro de uma família. E os maiores preços a serem pagos, com maiores desdobramentos de tantas coisas erradas. Porque enquanto não houver acerto, Deus não pode atuar. Nós vamos ver que isso só acontece quando Jacó ele volta da casa do seu tio Labão, quando ele tem um encontro com Deus e briga com o anjo, e ali ele pede porque Esaú queria matá-lo. Olha o que o diabo faz. Levantando uma conspiração de assassinato dentro de uma família e fazendo com que pudesse impedir o projeto de Deus, porque é dessa família que Deus iria fazer com que a nação de Israel fosse levantada. Porque até então aqui não existe lei, não existe tabernáculo, não existe arca, não existe Moisés, não existe nada. Aqui antecede qualquer epílogo da ascensão da lei. Não tem nada a ver. Aqui está nascendo o projeto onde se realizaria as manifestações de Deus através de um povo para outros povos. A gente vê que do início o ataque é tremendo. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer te destruir mesmo. Ele quer te iludir, quer criar coisas para que você fique fascinado, para que você não tenha força para vir à casa do Senhor, para que você não seja fiel, não mantenha a sua fé e sua esperança na palavra, distorcendo, desfazendo, tentando diminuir, como fez o Esaú. A gente pode encontrar muita coisa assim, tentando bater a porta da nossa alma. Quantas pessoas pecam, irmãos, não sentem nem mais o peso do pecado? Vamos falar sério. Quantas pessoas estão pecando e têm a maior cara de pau de não sentirem responsáveis espiritualmente pelos seus atos? Esaú fez a mesma coisa. Ele repudiou, ele desprezou, ele negou. Mas a gente encontra, irmãos, o quanto isso pode atingir os princípios morais, espirituais de Deus. Porque a nossa relação com Deus não é só espiritual. A nossa relação com Deus é espiritual e moral. Existe aqui uma relação moral com Deus. E nós precisamos viver moralmente limpos, espiritualmente limpos. Porque muitas pessoas acham que nós devemos viver só espiritualmente limpos. Talvez você vindo da igreja, talvez você entregando o seu dízimo, pronto, eu estou certo. Mas e a sua vida, e a maneira como você vive, as suas atitudes, as suas palavras, as suas relações com o mundo?
Aí as pessoas acham que isso não tem qualquer importância, mas tem. Você vai ver como sua vida vai mudar quando você entender que nós somos agora aliançados com Deus, espiritualmente, moralmente puros, limpos, vivermos com dignidade diante do Deus Todo-Poderoso, para Deus aprovar, para que a nossa geração, para que os filhos dos nossos filhos sejam abençoados, para que não carreguem peso, para que não carreguem injúria de Deus, para que não carreguem nenhuma maldição, irmãos. Nós teremos que carregar esse peso diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, mas eu estou com tua aliança, quero viver na tua presença, sem negociar a minha vida espiritual. A minha herança. Qual é a nossa herança, irmãos? A nossa herança é a nossa vida espiritual. Se você acha que vem para a igreja, mas está vivendo errado, está errada a sua situação. Amém? Oh, está triste. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? São tantas coisas que acontecem. Eu digo aos irmãos, nós devemos orar. Devemos orar porque nós não podemos julgar ninguém. Devemos orar. Jesus falou o seguinte: se conhece o fruto pela árvore você vai conhecer o fruto. Nós temos que orar. Agora, diante desse momento, a gente tem que entender que a nossa escolha sempre tem que ser pelo lado da nossa vida espiritual, pela nossa fé, pela nossa crença. Pastor, é difícil? É difícil. Se pudesse ter um pouquinho do mundo, um pouquinho disso aqui, e com a vida espiritual, como é que seria isso? Seria um paganismo espirituoso. Mas com Deus é assim: ou você é, ou você não é. Jesus falou: seja a vossa palavra sim, sim. Não tem meio termo. Não tem como a gente negociar. Pastor, não tem como negociar. Não tem como negociar. É duro, irmãos, é duro, mas é a verdade. A gente viu aquele caso depois, futuramente, de Arão, quando Moisés sobe para pegar as tábuas da lei, e Arão fica no sopé do monte. Aqueles 40 dias ali foram um inferno na vida de Arão, porque o povo tinha saído do Egito, mas queria que Arão fizesse outro Deus, porque Moisés estava demorando muito e Deus não estava agindo como eles queriam. Irmãos sabem, eu vou falar uma coisa aqui que os irmãos sabem, está na Bíblia, é só ler. Quando Moisés desceu do monte, o povo estava numa tremenda festa da carne. Estavam se prostituindo. Arão cedeu à tentação. Arão falou o seguinte: o povo pediu e eu não estava mais aguentando. Então Arão foi lá e fez um bezerro de ouro. O que aconteceu? O povo foi e adorou o bezerro de ouro. Quando Moisés chega e vê aquela cena e o povo em prostituição, a Bíblia diz que Moisés se ira. Ele faz o que, irmãos? Ele quebra, que era a tábua de pedra, né? Ele quebra. Ele fica irado, porquanto o povo, na verdade, se prostituiu e abriu mão da sua herança espiritual para buscar os deuses do Egito. É muito triste. Às vezes a gente perde tanto tempo, pastores, às vezes aconselhando. É muito triste, irmãos. Olha, eu falo isso com muita tristeza no coração. A gente ora, faz gabinete com a pessoa, a gente ora, a pessoa vomita aquele testemunho que é mais um testemunho, né? A coisa
A gente ora ali, unge, a pessoa vai. Quando sai da igreja, o demônio pega nela, porque ela vai fazer pior do que ela falou. Aí a gente, meu Deus, será que eu estou errado? Será que eu não soube aconselhar bem essa pessoa? Não, foi por vocês não, pastores. O povo tem que saber. Se escolher, tem que escolher certo. Se não escolher certo, vai colher aquilo que está semeando em sua vida. É muito triste, mas é a verdade, irmãos. Hoje Deus tem colocado diante de você. Você é herdeiro, você é dono de coisas espirituais, você está com porção da herança de Deus, mas o diabo quer roubar isso. E vai vir hoje, pegando esse prato de lentilha, pode ter vários nomes, facilidade, pode ter falcatrua, pode dar qualquer nome que você quiser. Adultério, erro, pecado, seja lá o que for. E às vezes a tua alma está querendo aquilo, é desejoso aquilo. E você começa a abrir mão da tua vida com Deus por um tempo de prazer. E vou te dizer, se escolher o prato de lentilhas, vai voltar quebrado, vai voltar arruinado. Não tem outra. Se pegar o caminho errado, vai voltar todo quebradinho. O que aconteceu foi justamente isso. É isso que o Espírito Santo tem me falado, tem colocado no meu coração. O Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? É tempo de você começar a tirar essa coisa que vem como oferta para roubar a tua herança espiritual. Sua herança espiritual. O que está te atingindo? O que está te perturbando? É de Deus. Se for de Deus, Deus vai te dar paz. Se não for de Deus, teu coração vai viver em guerra. Se for de Deus, você pode fazer na presença de todos. Se não for de Deus, você tem que fazer escondido. Se for de Deus, Deus vai abrir a sua boca para testemunhar. Mas se não for de Deus, você tem que viver silêncio, calado, engolindo, porque você sabe que isso faz mal. Esaú, ele abriu mão da sua herança porque foi precipitado. Eu quero que você pense muito bem na sua vida espiritual, na sua salvação. Hoje, o Espírito Santo está falando no seu coração. Não despreze a porção que você recebeu. Não despreze a bênção que você recebeu. Os prazeres desse mundo são transitórios, passageiros. Tem um termo que os teólogos gostam de falar, efêmero, passageiro. Passa mesmo. Passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.